Pessoal, boa tarde. Vamos dar sequência, então, no nosso evento, na parte da tarde agora, com 2 apresentações, seguidas da mesa redonda. Vou começar, então, com o professor doutor Marcelo Libânio. Ele é graduado em Engenharia Civil, fez mestrado em Engenharia Sanitária, ambos pela UFMG, doutor em Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, e atualmente ele é professor titular do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de engenharia sanitária, com ênfase em qualidade de tratamento de águas de abastecimento e de hidráulica e condutos forçados. Ele vai apresentar, então, para a gente a palestra Qualidade de Usos de Águas Naturais. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Guimarães Rosa diz que felicidade só encontra nos momentos de descuido, né? Guimarães Rosa é genial. Eu acho que ele tem razão, que eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Não sei se precisa de... Ah, tem mais essa ainda, hein? Chegar na minha idade, quanto menos imagem, melhor. E eu não estou brincando, estou falando sério. Estou tentando ficar um jeito se eu consigo driblar o rapaz da câmera ali, mas... Isso aqui é para passar... Como é que passa aqui, né? Passa no lateral, volta. Aqui para frente, ok. Quer saber? Tá. Será que travou? Assim, enquanto a gente resolve essa questão, eu vou tentar, dando a palestra na frente dos meus 3 colegas aqui, de alguns outros, me constrange, eu não sei se eu tenho tanto a dizer para vocês. Vou me aprofundar em alguns aspectos, outros aspectos o Sidney vai contemplar na palestra subsequente. Então, como eu estou falando para alunos da pós-graduação e da graduação, primeira coisa para ensinar para vocês, eu gosto muito de falar com meus alunos dos nossos erros, porque eu acho que é importante a gente falar daquilo que dá errado. O que dá certo, todo mundo adora falar. Por exemplo, quando vocês estiverem trabalhando, apresentando um seminário na pós-graduação, apresentando um seminário numa empresa, nunca apresente uma transparência como essa. Isso aqui é a antítese mesmo. Não precisa de uma transparência daquele tamanho para dizer que aproximadamente 97,5% da água disponível no planeta é água salgada. Basta falar essa frase. Todo mundo deduz que os 2,5% é água doce. Por que eu estou falando isso? Porque a geração de vocês é uma geração imagética. Vocês lidam com imagem. WhatsApp, Facebook, essas coisas que eu não entendo direito o que são. Mas vocês estão lidando com imagem todo o tempo. Recentemente, no nosso programa de pós-graduação lá da UFMG, uma garota botou um gráfico de torta com 100%. Sensacional, né? 100%. 100% da água consumida, produzida pela cidade, produzida pela estação, era consumida pela cidade. Por quê? Porque ensinaram para ela, ou ela incorporou, que a imagem vale mais que 1000 palavras. Isso é uma grande bobagem na minha maneira de ver. Então, por isso que eu mostro o contraponto disso, e algumas vezes vou fazer isso ao longo dessa palestra. Então, primeiro isso, que vocês já sabem. Depois isso aqui, aproximadamente 1,2% das águas disponíveis no planeta, com algumas exceções, Riad, na Arábia Saudita, utiliza água do mar. Tem as águas das calotas polares e as águas subterrâneas. Então, basicamente, aquele 1,2% vai ser até o objetivo da apresentação do Sidney e também na perspectiva de utilização de água salobra. Pois bem, a distribuição da água no planeta é mais ou menos essa, e o Brasil é muito bem aquinhoado. O Brasil tem, das águas superficiais, é o país mais rico em termos absolutos. O Brasil não é o país mais rico em termos de disponibilidade hídrica. Eu estou dizendo porque, quando se faz alusão à disponibilidade hídrica, você faz alusão à população do país. Falar de termos absolutos é uma meia-verdade. E quando a gente diz uma meia-verdade, metade dela naturalmente é mentira, que senão seria a verdade inteira. Então, dizer que o Brasil é o país com maior disponibilidade hídrica depende do ponto de vista. E aí é interessante perceber, 46% da água está nas Américas, 28% está no nosso país. O Brasil tem 28 de 46, que dá em torno aí de 14%, que é um número muito significativo.
essa água, esse dado aqui é de 2004, pode até estar um pouco defasado, eu não consegui atualizar, estava preparando essa apresentação no domingo, depois que o Cruzeiro venceu o Fluminense, eu muito bem-humorado com isso, e não, até às 6 da tarde, depois que o Corinthians venceu, parte do meu humor diminuiu. Durante a apresentação, tentei acessar, consegui outros dados, publiquei, olhei alguns livros, não tive nenhuma informação mais precisa. No meu RAM está 70, 20 e 10, que é mais ou menos o que está escrito ali. Os 10 abastecimento, 20 é indústria e os 70% irrigação e agricultura. Os usos nos continentes, aí tem uma questão interessante. Eu falei com o Cid no almoço que eu tenho uma birra com os Estados Unidos, que eu tenho que tentar ver. Quanto mais eu leio, minha birra só aumenta. Quanto mais, qualquer livro que eu pego, estou terminando de ler agora a biografia do Getúlio Vargas, e deixa para lá. Mas comentar com vocês uma questão interessante. Olha os consumos, como vocês estão vendo. Olha a continha simples de fazer. Estados Unidos tem 320 milhões de pessoas. A América do Norte tem 320, 100 e poucos do México, mais uns 30 e poucos do Canadá. A América do Norte tem aproximadamente 6,5% da população mundial, que consomem 16% da água do planeta. Essa é uma questão interessante para comentar com vocês. E consumo nos Estados Unidos, dados de 2005, uma publicação da American Water Works Association. Eu falo mal deles, mandou dinheiro para eles todo ano, eu sou membro da American Water Works Association há 20 anos. Por quê? Porque muitas pesquisas muito relevantes são desenvolvidas lá, eu não posso negar isso. Essa publicação da WWA de 2005, não de 2005, publicação de 2010, mas se reporta a dados de 2005, do consumo de água nos Estados Unidos. Quase a metade pelas usinas termoelétricas. Olha a comparação com o Brasil, dados da ANA de 2007, mas referentes a 2000. O Brasil consome menos de 10% das águas que os Estados Unidos consomem, com uma relação de população de aproximadamente 50%. Só para a gente ter uma ideia. Pois bem, e a nossa questão da escassez hídrica que nós estamos vivenciando, e isso motivou até uma pesquisa, não chega a palavra pesquisa, é uma palavra forte, mas eu orientei um trabalho de fim de curso agora, em junho, que eu vou mostrar os dados para vocês. O trabalho era qual que era o papel das perdas na atual crise hídrica nas regiões metropolitanas de BH e de São Paulo. Coloquei São Paulo pela frequência que a Folha de São Paulo liga lá para mim. Não pode ligar lá para o Sidney, porque os colegas do Sidney estão vinculados à questão hídrica do Estado de São Paulo, lá da USP. Então, por uma questão de para fazer orientar esse trabalho de fim de curso, cujos resultados eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, só para vocês entenderem, as águas estão no Brasil onde a população não está. Basicamente é isso. É o que o gráfico está mostrando. Outra coisa importante, quando vocês estiverem fazendo a apresentação numa empresa, em qualquer contexto, evite ler o que está na tela. A pessoa está lendo. Não precisa eu chegar e dizer para vocês, distribuição dos recursos hídricos no Brasil, ANA 2007, todo mundo está vendo isso. Então evite, a tela tem que ser uma maneira de, a pessoa, os colegas, o relatório que você está apresentando na empresa, para que a apresentação flua e que você tente chamar a atenção de quem está te ouvindo. Você não pode se apoiar nela. Eu me apoio quando eu apresento em inglês, porque o meu inglês é ruim. Aí eu tenho que ler mesmo, porque eu posso perder um verbo, eu perco várias palavras em inglês. Então, aí eu uso esse tipo de recurso, ok? Então, aí isso que vocês estão percebendo. E aquilo que eu falei antes, dados da Water Research Institute, publicado na BRH, numa revista da BRH de 2008. O Brasil, nesse aspecto, o Brasil é o 9º país em disponibilidade hídrica. Porque devemos reportar a disponibilidade hídrica à população. E o país mais rico de disponibilidade hídrica é a Islândia. Uma questão interessante é perceber que não tem nenhum país populoso nessa lista. Todos os países ali são de população baixa. Ok, o Canadá, vamos dizer que seja um país populoso, são 30 e poucos milhões de habitantes. Mas todos os outros é de população
todas a população inferior do estado de São Paulo, para ficar só nesse exemplo. E a Islândia, sim, com seus grandes lagos. Islândia tem metade da população de Campinas. Campinas tem uns 900 mil. A sede, uns 900, 800 mil. A Islândia tem 350 mil habitantes. Então, para vocês terem uma ideia, São José do Rio Preto, pronto, uma cidade que eu frequentei muito. E aqui, dados de 2010 da ANA, pintei de vermelho o estado de vocês e pintei de amarelo o meu. Separei por duas regiões não, por gradações, porque ali vai até 25, 28 mil metros cúbicos por habitante, e aí a percepção daquilo que o Nordeste padece. Dom Pedro II, eu gosto muito de história, Dom Pedro II visitou o Nordeste, 1870, se eu não me engano, verteu lágrimas de esguicho, vocês entendem, né? A linguagem do Nelson Rodrigues, verteu lágrimas de esguicho e prometeu empenhar todas as joias da coroa para resolver o problema da seca do Nordeste. Passaram-se 150 anos. E a questão é muito grave ainda. É muito grave. Tomara que vocês vejam. Eu acho que eu não vou ver. Eu vou partir antes dessa questão ser solucionada. Mas tomara que vocês assistam isso. E aí vocês percebem lá, praticamente da Bahia para cima, tira o Piauí e o Maranhão, que já são mais próximos da região amazônica, todos os estados do Nordeste padecem desse problema. E aqui, olha como é que a escala muda. Lá era 25 mil, 28 mil metros cúbicos por pessoa por ano. A escala já chega para 600, 700, por conta da bacia amazônica. Ordem de grandeza. Você, rapaz, está aqui perto de mim. Como é que você chama? Hein? Bruno. Ordem de grandeza, Bruno, o que você faz? Você está aqui, você veio me conhecer? Não, né? Não vem. Hein? Está fazendo? Eu sou espanhol. Puxa vida, eu fui pegar justamente o espanhol. Eu adoro o seu país, adoro. A Espanha é o país que eu mais gosto, o segundo país que eu mais gosto. O primeiro é o meu. Acho a Espanha, devo saber mais da história do seu país do que você. Vou pular você. Você, menina, olha para cá. Isso, você. Qual o seu nome? Não é espanhola, não. Não? Você faz o quê? Engenharia ambiental. Pronto, está para você então, Priscila. Ordem de grandeza, qual que é a vazão média do Rio Amazonas? Engenharia ambiental, água, Amazonas é um rio com uma certa relevância. Ordem de grandeza, qual que é? Falando sério. Maldade minha, né? Pois bem, é importante que vocês desenvolvam isso. Esse tipo, você tem a vida toda pela frente, tá? Mas é importante desenvolver. É importante saber das pesquisas, agora falando pessoal da pós. É importante saber das pesquisas, mas é importante aquela pesquisa, o criptosporídeo que eu vi hoje de manhã, e outros temas que vocês estão estudando, mas não percam a visão do todo. Um aluno do mestrado lá na UFMG, um ótimo garoto, numa situação como essa, disse 2 metros cúbicos por segundo. Vai dizer justamente para mim. O córrego, perto da minha casa, tem um córregozinho lá perto de casa. Quando chove bem, a vazão no córrego é 1,5 metros cúbicos por segundo. A vazão média do Amazonas, 95 mil metros cúbicos por segundo. Um aluno de engenharia ambiental fazendo pós-graduação no UFMG não pode dizer 2 metros cúbicos por segundo. Rosnei com ele, não pode. Melhor ficar em silêncio como você fez. Tá? Ok? Então, essas coisas vocês não podem perder de vista. Tenham a noção do todo, ainda que a parte, o específico, seja o objeto do trabalho de vocês. Ok? Pois bem, para vocês terem uma ideia, é isso aí. Dados mais recentes possíveis, a estimativa de demanda para esse ano, o dados é de 2010 e há nesse relatório da ANA uma estimativa para o nosso ano, o ano que nós estamos vivendo. Essa estimativa. Para vocês terem uma ideia, praticamente 60% da água aqui na região que nós moramos, você comparando com a população, você testa esse gráfico aqui. E toda a desigualdade do Brasil se evidencia nesse gráfico. As duas barras, se fossem a média em todas as regiões, as duas barras seriam iguais, ok? Se fosse o consumo igual em todas as regiões, as barras seriam idênticas. As barras não são iguais, porque a região que nós moramos consome muito mais compatível em relação à população que aqui reside. E aí uma comparação com as vazões regularizadas pelas hidrelétricas. Coloquei Ilha Solteira ali, que foi a cidade que eu morei, eu sou professor convidado da Unesp, então eu venho a São Paulo com muita constância. Ilha Solteira regulariza aproximadamente 7 vezes a vazão necessária para o abastecimento da população urbana brasileira.
pronto, para ouvir. É importante vocês, como formador de opinião, tenham essa ideia. 7 vezes a vazão necessária só Ilha Solteira. Claro, tem toda uma rede, a água que chega em Ilha Solteira vem lá do meu estado. Então é importante ter esse tipo de noção, como vocês estão vendo ali. Aqui o professor de vocês, 5 anos mais novo, quanto mais foto minha eu vejo, mais triste eu fico, passando rápido. Aqui o interior da Paraíba, com a sua amiga. Eu orientei uma menina, como é que foi a frase bíblica que você falou hoje, no almoço? Achei bonita aquela frase na Bíblia, que para quem foi dado muito, muito deve se cobrar. Boa frase que o Cid me falou. Eu devia saber essa frase, que eu sou sobrinho de padre, você não, né? Mas essa frase eu esqueci. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Primeiro eu vou mostrar a questão da escassez hídrica. Isso aqui é a 120 quilômetros de João Pessoa. Eu orientei uma menina, em nível de mestrado, que nasceu aí. Ela tem muito mais mérito que eu, que estou aqui falando para vocês agora. Porque ela teve muito menos chance do que eu tive. Eu estudei em colégio jesuíta, meu avô era professor da faculdade de medicina, qualquer Zé Mané chegava onde eu cheguei. Não acho grande mérito, não. Agora, essa garota, fazer doutorado, como ela está fazendo aqui em São Paulo, ter feito mestrado, vindo daí, onde ela veio. Essa é a cidade dela em 2010, que nós fomos lá conhecer. E aqui, isso foi marcante para mim. Beatriz, sua amiga, me mandou essa foto. Esse é um dos rios mais importantes da Paraíba, no período de estiagem. Vocês estão vendo lá no canto em cima, uma manchinha pertinho da ponte, do pilar da ponte, uma manchinha azul, que é o que escoa durante o período da estiagem. Então, sempre quando for analisar a questão do outro, o ser humano e suas circunstâncias. Quem que escreveu isso, rapaz? Espanhol, hein? Ser humano e suas circunstâncias. Você tinha que saber isso, hein? Quem que escreveu? Ortega y Gasset falou isso. Ser humano e suas circunstâncias. A gente não pode analisar uma pessoa sem entender o contexto que ela se insere. Então, isso que eu estou mostrando para vocês, aqui, a questão da disponibilidade. Olha o que aconteceu em Minas Gerais. Minas Gerais vivenciou o 2º ano mais seco de toda a história em 2014. Minas Gerais não, a região metropolitana de Belo Horizonte. O 2º ano mais seco desde 1932, se eu não me engano, os primeiros registros. 1922, se eu não me engano, os registros mais remotos. Tivemos um ano mais seco em 1963. Para vocês terem uma ideia, só para vocês entenderem esse mapa, dados da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, dados de abril e junho de 2014, comparado com a média dos últimos 16 anos no mesmo período. Aquela escala à direita ali é até 2 vezes a média, que é o roxo, abaixo de 20% da média. Como é que tem um negocinho? Aqui, ó. Aqui, acima de 2 vezes a média e abaixo de 20% da média. Isso em abril. Olha no período mais importante do ano. Por que o Rio São Francisco, a nascente é aqui, praticamente secou na nascente? A nascente de São Francisco está aqui. Aí o mês de julho, choveu pra caramba, não alivia nada. Julho chove pouco, 2 vezes pouco continua sendo. Então nós vivenciamos um momento muito sério. E aí, é importante também pontuar essas coisas. Vocês eram muito jovens, mas em 2001, uma estiagem muito menor do que essa, houve apagão. Eu vinha para São Paulo, para a Unesp, não podia ligar ar-condicionado, eu lembro disso. E para quem vai em Ilha Solteira e não liga o ar-condicionado, tem que gostar muito dos colegas de lá para ficar lá. Ilha Solteira é quente pra caramba para quem conhece. A altitude na casa de 320, você conhece lá. A altitude na casa de 320 metros acima do nível do mar. E nós vivenciamos isso durante 1 ano e pouco, 2000, 2001. Então é importante comentar isso com vocês. Passando rápido, os usos da água se dão dessa maneira. A abstração em recursos hídricos é retirada. Em psicologia, é o que eu faço com a minha mulher de vez em quando. Ela começa a falar, eu vou para um outro lugar, embora meu corpo esteja lá, e faço a abstração do que ela diz. E ela faz comigo a mesma coisa. A abstração no sentido psicológico é isso, você se deslocar daquela realidade que você está inserido. Agora, a abstração para recursos hídricos é retirada. Então, os usos se baseiam dessas 2 maneiras. Estou vendo você anotando, garota? Essa apresentação vai ficar disponível para vocês, para quem quiser. Deixei a apresentação, pode fazer o uso que vocês quiserem dela. Tá? Pois bem, esses usos onde requer abstração, estou chovendo no molhado, talvez o mais recente é isso aqui. Alguém já ouviu falar de água virtual? Água virtual é água que é despendida para produzir isso aqui. Eu orientei uma dissertação de mestrado na Unesp, agora mesmo, a menina defendeu mês passado,
sobre a exportação de água virtual do Brasil nos últimos 12 anos, mostrando quanto de água que nós mandamos para fora do Brasil, para fora do país, e não fizemos o balanço não, porque o balanço é mais complicado. Mas água virtual é isso. A pegada hídrica, a ausência de um nome melhor, eu acho esse nome horroroso, que é Water Footprint, ela contempla toda a água virtual, mas o transporte, por exemplo, isso aqui foi produzido, gastou-se água. Para esse equipamento chegar na minha casa, houve um dispêndio hídrico até esse equipamento chegar. Isso é o Water Footprint. Esses são conceitos muito recentes, eu arrisco dizer dessa década. A primeira vez que eu vi num congresso da IWA, Cid, aqui que eu te falei, num congresso da IWA em 2010. Foi a primeira vez que eu vi alguém comentar sobre esse assunto. Embora as pesquisas já datem de 2003, 2004. Então, esses outros usos aí, eu vou falar rapidamente deles para vocês. E os usos não consultivos, quer dizer, a água continua lá. É isso que está escrito no quadro para vocês. E cada um desses usos relaciona-se à qualidade. Não faz sentido dizer que a água é boa. Não existe água boa e água ruim. Depende do uso que dela se faz. Mais ou menos como as pessoas, viu? Entre nós aqui, tá? Mais ou menos a mesma coisa. Depende do tipo de contato que você tem com a pessoa. Ele é muito simpático, vai lá, fica lá um mês com ele, trabalhando na mesma sala com ele, aí você vai ter certeza que é. Nessa convivência superficial, as coisas são mais simples, né? Como vocês podem ver, eu falo de outras coisas que não era para estar falando, né? Mas, ok. Pois bem, aqui pertinho de vocês, Campos do Jordão. Campos do Jordão, criação de truta. Por que eu estou mostrando e qual que é a relevância da questão de qualidade de água? Truta são peixes mais exigentes em termos de requisitos de oxigênio dissolvido. Então, a tendência de criar truta em lugares mais frios, temperatura mais baixa, a concentração de OD cresce. Não é à toa que salmão e truta são muito presentes no Canadá, onde eu morei, e no norte dos Estados Unidos, por essa questão. E aqui em São Paulo, de novo, aqui é Ilha Solteira, Mato Grosso do Sul, do outro lado. Isso aqui é o Rio Paraná. Criação de tilápia, denominado tanque-rede, porque a temperatura da água aí deve estar na casa dos 27, 28 graus, concentração de OD é mais baixa e a tilápia é menos exigente em nível de oxigênio dissolvido. E a água pode se expressar para outros usos, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é o transporte de resíduos sólidos na cidade de Londres. Se dá por embarcações. Eu sou um fotógrafo medíocre, tirei do lado errado da sombra, não dá para ver o que está escrito lá. Mas vocês têm que acreditar em mim, que é transporte de resíduos sólidos mesmo. Aqui em Amsterdã, vida de professor universitário é uma bênção, gente. Falo isso para todo lugar que eu vou. É uma sorte danada. Se você trabalha direitinho, você conhece o mundo todo, tem chance de estar aqui com vocês. É uma vida, comparada com um padrinho da minha filha, é cirurgião cardiovascular. Semana sim, outra também, o Fernando pede um paciente na mão dele. Olha o estresse que o Fernando tem e o meu. Então, quando eu ouço o colega dizer que está estressado, eu acho graça, porque não é estresse nenhum. A gente tem uma pressão de publicação, uma pressão das aulas nenhuma, né? Mas um pouco de corrigir prova, essas coisas. Mas a vida da gente é uma benção. Eu fui participar de um congresso na Bélgica, passei 3 dias com a Letícia em Amsterdã, e a Letícia bateu essa foto para mim. Os holandeses jogam as bicicletas nos canais de Amsterdã, como você está vendo nessa foto. Como é que você chama? Hein? Marili. Os holandeses jogam essa quadra. Eu comento com o pessoal mais jovem que Amsterdã é uma cidade para visitar um pouco mais maduro, tá? Com a idade de vocês é mais arriscado ir para Amsterdã. Lá fora a gente conversa sobre isso. Eu tenho uma filha da mesma idade, obviamente, depois que eu falei isso, o desejo dela aumentou de conhecer Amsterdã, claro. Mas Amsterdã é uma cidade interessante. Passei 10 dias lá uma vez, depois voltei uma outra vez. Aqui, a água pode servir para isso. Essa palavra eu aprendi com um amigo meu, que mandou um e-mail com essa palavra, eu não sabia, olhei no dicionário o que quer dizer. Persignar é benzer-se. Nós estamos adentrando com o Eduardo, o Eduardo, o professor, o Sidney, que você perguntou dele. Eduardo e eu estamos adentrando uma mesquita na cidade de Istambul, a mesquita mais importante de Istambul, chamada Santa Sofia. Como eu não perco chance de falar mal deles, entraram 3 americanos junto com a gente, como se estivesse entrando no estádio de futebol. Aquele respeito pela cultura do país que os Estados Unidos têm, que é uma coisa que me comove profundamente. Entraram comendo batata frita, claro, americano comendo batata frita é pleonasmo, né? E tomando Coca-Cola, falando alto, entrando num tempo que essa pessoa, para entrar, tinha que se benzer antes, para se sentir digno a entrar nesse tempo. E ninguém me contou isso, eu vi isso. Só aumenta a minha birra, como vocês percebem, né?
Pois bem, a água pode servir para esse fim menos relevante. Então, é uma questão de qualidade menos importante, mas é uma questão interessante aqui, é esse aerador, isso aqui em Bruges, na Bélgica. É esse aerador que vocês estão vendo aqui. Por que esse aerador? Para aumentar a concentração de OD e minimizar a possibilidade de eutrofização, que ainda assim pode acontecer em climas frios, ainda que tenha uma duração muito menor. Eu trabalho do lado da Lagoa da Pampulha, que já foi o cartão postal de Belo Horizonte, mas a água da Lagoa da Pampulha tem a cor da nossa bandeira, o verde da nossa bandeira, em tal grau de eutrofização que lá se sucede. E a água pode servir também para esse fim. O meu estado chama Minas Gerais. Isso aqui é uma mineradora que eu trabalhei várias vezes com eles. Essa é a água que eles recebem, essa é a água que eles entregam, depois de passar pelo processo dentro da usina. Da usina não, dentro da mina. Essa água cai nessa barragem de rejeito. Aqui é o vertedor da barragem de rejeito. Do vertedor, aí eles fazem medição de vazão. E aqui vai para o curso d'água. Uma outra parte dessa água, inacreditavelmente, tem esse destino aqui. Há 3 minerodutos, eu só descobri isso depois que eu comecei a trabalhar com essa empresa, ligada à Vale do Rio Doce, como quase todos os mineradores, ou como muitos mineradores do meu estado. Há 3 tubulações, uma delas não está funcionando atualmente, que recalca água e minério de Mariana, perto de mais ou menos 100 km de Belo Horizonte, até Anchieta, perto do porto. Vem o minério e a água, mais ou menos nessa ordem de grandeza, consumindo entre 2.000 e 3.000 metros cúbicos. Então, a água de Minas sai e vai para o Espírito Santo. Literalmente isso. Eu estou batalhando com eles para que, no nível de tratamento que eles estão conseguindo fazer, que essa água seja disponibilizada para a Sabesp do Espírito Santo, para a Cesan, mas para entrar como água bruta dentro do sistema de Guarapari. Guarapari é uma praia dos mineiros lá no Espírito Santo. E aí, isso me motivou também, por conta dessa crise hídrica, a orientar uma garota, que é uma flor de garota, por sinal, para saber o peso da atividade minerária na questão da crise hídrica em Minas Gerais. Nós estamos trabalhando, quer dizer, ela está tentando levantar dados mais precisos. Esses 2 dados nós já obtivemos. Por que tem interrogação aqui? Mais ou menos da mesma ordem de grandeza, e GAN é a CETESB nossa, mais ou menos, Instituto de Gestão das Águas do Estado de Minas Gerais. Mas por que tem essa interrogação aqui? Interrogação porque eu não tenho certeza se essa água é retirada do corpo d'água ou é água que é utilizada pelo processo. Porque se é utilizada, tem um percentual de recirculação. Eu não sei se é água nova, que os mineradores chamam de água nova, ou é água de reuso. Espero até o final da pesquisa da Bruna a gente poder responder essa pergunta. Só para vocês terem uma ideia, 29 metros cúbicos abastecem a população na casa de 11, 12 milhões de pessoas, aproximadamente 60% da população do meu estado. Aí, aquela água que eu vi para vocês passa na usina de pelotização. Depois da usina ela fica desse jeito, passa pela unidade de tratamento. O Eduardo, esse aqui, Sidney, quando você mandou um abraço, o Eduardo está aqui comigo nessa visita, cai nessa barragem, dessa barragem vai para a segunda principal lagoa do Espírito Santo. Aí o Instituto Ambiental do Espírito Santo vai em cima deles e eles procuram a gente para minimamente tentar ajudá-los. E a água vai se prestar para abastecimento. Vou mostrar rapidamente algumas coisas para depois aprofundar em umas questões mais específicas. Isso aqui é na França. É interessante o que os franceses falam. Vida de professor é uma moleza, né, gente? Cá para nós, de novo, repetindo a mesma frase. Passei uma semana no congresso em Paris. Olha que dureza a vida, né? E depois consegui tirar 4 dias para ir para o sul da França. É uma vida, assim, a gente trabalha para caramba. É raro o domingo que eu fico à toa. Eu paro de trabalhar na hora do jogo do Cruzeiro. Nesse ano, até durante o jogo do Cruzeiro, continuei trabalhando por motivos, para quem acompanha o Campeonato Brasileiro, pode perceber, né? Mas a nossa vida permite esse tipo de sorte. Olha aqui eles colocam que a água é passível de ser consumida. Aqui, eu um ano e pouco mais novo, essa aqui é a cidade de Nostradamus. Aqui a água não é para ser consumida. Isso aqui era um casamento, estava tendo a recepção na rua, numa cidade interior da França. A noiva tinha lá seus encantos, viu? Mais ou menos 35, 40 anos, e eles fizeram a recepção na rua, porque a água estava saindo fria, sempre sai fria, né? Não era verão, já era meio do outono, e eles colocavam os espumantes aqui. Aqui vocês estão vendo os salgadinhos. Eu estava com a Letícia, então não tirei foto da noiva não, porque não convém também, né? E aqui uma outra cidade, e é interessante isso, água sem controle. Em inglês a gente fala take your chance, é com C. Eles não controlam, não diz que nem pode nem que não pode.
já numa outra cidade francesa. Uma questão que não é comum no Brasil. Você procurar um bebedouro público em Belo Horizonte, você vai procurar muito, andar bastante para achar. Eu conheço 2 praças em Belo Horizonte que tem. Não é a nossa cultura disponibilizar. Não sei se aqui em Campinas tem bebedouro público fácil, Carlos, tem? Andando na rua? Eu não conheço Campinas tão bem. São José do Rio Preto eu posso falar, o conhecimento de causa. São Carlos, onde nós moramos, São Carlos, 0. Aqui, Luxemburgo, vai visitar um castelo. O meu primeiro interesse em visitar o castelo é saber como é que a água chegava lá. E aí, o seguinte, a população que morava, o castelo do século XV, 1460, se não me engano, esse castelo foi construído. A população que morava nas cercanias do castelo se virava aqui. Quem morava no castelo se virava dessa forma. O consumo de água na Idade Média era alguma coisa perto de 2 litros por habitante por dia. É isso que vocês estão ouvindo. 2 litros por habitante por dia. Eles tomavam 2 banhos por ano e olhe lá. Então a gente assiste esses filmes com aquele glamour que as pessoas estão muito bem vestidas. A realidade, afirmo para vocês, é muito diferente disso. Pode acreditar. Andando rápido, isso aqui é onde que é isso? Segóvia, perto de Madrid. Esse aqueduto foi construído pelos romanos no século, pouquinho depois de Cristo, aproximadamente 80 anos depois de Cristo, e operou até o final do século XIX, por 1.810 anos. É inacreditável isso. Transportando uma vazão da ordem de 40 litros por segundo, abastecendo o castelo. Tem uma foto que eu pareço aqui, só para vocês terem uma ideia da dimensão do canal. Transportava perto de 40 litros por segundo, é um aqueduto espetacular, só o aqueduto vale a viagem. A Espanha tudo é bom, né? Toda cidade que eu fui, a Espanha é um país maravilhoso, falo assim, sem o menor, tem longe de querer te agradar, que eu te conheci agora, é o país mais interessante que eu conheci, e sempre quando eu tenho chance eu passo por lá. Isso aqui é a Alemanha.